Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. No vídeo de hoje gostaria de trazer para vocês falar a respeito sobre o vírus mais mortal de todos os tempos. Sabemos que na nossa vida, na história humana, já tem surgido vários e vários vírus, várias e várias doenças no mundo, nos nossos dias atuais e também em séculos passados. E hoje gostaria de mostrar para vocês a potência de alguns vírus e também entre eles o vírus mais mortal do mundo, ou o vírus mais mortal de todos os tempos. E o primeiro vírus, ele é o HIV. Esse vírus ele teve surgimento há mais de 30 anos e já tem matado mais de 32 milhões de pessoas. E até hoje não tem uma vacina ou uma cura para matar esse vírus. Há sim um tratamento para que se prolongue a vida daquela pessoa que está contaminada com ele e tenha uma melhor conduta de vida. E o segundo vírus, ele é um vírus não tão longe dos nossos dias. Ele é um vírus chamado e conhecido como a gripe aviária. Esse vírus ele teve o surgimento por volta do ano de 1990 e a sua transmissão ocorria através de aves. E esse vírus ele veio a se espalhar por mais de 26 países. E também ela veio causar a infecção de muitas pessoas e até mortes. E também veio levar o abate de vários animais, de várias aves, porque o seu contágio, a sua transmissão era transmitida através de aves. E o terceiro vírus, ele é um tipo de coronavírus, ele é o SARS. E esse tipo de SARS, ele também é conhecido como coronavírus, ele foi identificado pela primeira vez nos anos de 2002 e 2003. E ele também veio se espalhar por vários países, mas ele começou ali nas províncias da China. E acredita-se que esse vírus tinha surgido de alimentos que foram ingeridos, como principalmente o morcego. Acredita que a origem desse vírus tenha se dado por alimentos, principalmente o morcego. Mas esses vírus não se comparam com o vírus que estamos vivendo no nossos dias atuais, como o coronavírus ou a Covid-19. Há mais de um ano, o nosso país e o mundo a todo vem lutando contra essa doença, buscando a cura, buscando vacinas. Já tem vacinas para vários países, mas o grau de morte é muito alto, o grau de contágio também ainda continua muito alto. E várias pessoas têm perdido a sua paz, têm perdido o seu sossego, têm perdido a sua esperança. E além do mais, têm perdido pessoas, parentes, pessoas queridas, têm ido-se embora por conta desse vírus. E ainda ele causa muita incerteza e insegurança para muitas pessoas. Esse vírus é um vírus bastante mortal que já tem levado a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Mas mesmo assim ainda há esperança. Há esperança porque não pela uma vacina que fizeram, e sim porque o nosso Senhor Jesus vive e Ele guarda e cuida de cada um de nós. Mas quero te mostrar, meu amigo, neste vídeo aqui, como falei no começo, o vírus mais mortal de todos os tempos. E este vírus que irei falar, ele é o causador de todos esses outros que falei aqui no começo do vídeo, desses quatro vírus. E esse vírus letal e mortal de todos os tempos, ele se chama o pecado. O pecado, ele deu origem lá no céu. Como eu mostrei no vídeo anterior, e eu irei deixar aqui também nos cards para quem não assistiu, assista, aonde e como surgiu o mal ou o pecado.
O pecado, ele teve origem lá no céu por meio de um anjo de luz. O nome dele era Lúcifer. E ali ele veio se rebelar contra Deus, e aquele mal, aquele pecado surgiu no seu coração. E ele foi lançado para a terra. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e eles perderam o seu domínio para Satanás. Eles perderam a autoridade de governar aqui na terra e eles caíram em pecado. E a palavra de Deus diz que se eles comessem daquele fruto que estava no jardim, certamente eles morreriam. Mas mesmo assim, eles desobedeceram a Deus e caíram em pecado. E hoje o mundo todo sofre por causa da consequência do pecado. Todos os males, doenças, mortes, destruição, guerras que há no mundo, tudo isso é consequência desse único vírus que se chama o pecado. De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente vê que a consequência do pecado, ele não somente atingiu os seres humanos, mas sim também até os animais vêm sofrendo com esse tipo de coisa, esse tipo de vírus que tem tirado o sossego de muitas pessoas. E a palavra de Deus diz assim em Romanos 8,22: porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de parto até agora. Então, até os animais até hoje sofrem por causa das consequências do pecado. O pecado é um dos vírus mais terríveis do mundo, ou seja, ele é o pior de todos, ele é o causador de todos os males. Mas há esperança ainda, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu o mal ali na cruz do Calvário, e nós devemos ter a certeza da nossa salvação e também da nossa segurança através do seu sacrifício. A Bíblia diz em Romanos 12, em Romanos 5, versículo 12, que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, muita gente critica ou culpa Adão por ter pecado, por ter desobedecido, mas nós temos a oportunidade de todo dia nos arrepender dos nossos pecados, nos afastar dele. Mas mesmo assim, o pecado, ele habita em nós e nós não conseguimos fazer o que é bom. Por isso nós necessitamos de Jesus, para que nós possamos ser vacinado contra esse pecado. Jesus, ele é a vacina para esse vírus. Só ele que pode nos transformar. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao 57, a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da graça do nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos vitória. E um dia sim, chegará o fim de toda essa dor e todo o sofrimento da raça humana e também dos seres, dos animais que até hoje sofrem por causa da consequência desse vírus mortal de todos os tempos, que é e sempre será o pecado. Nada que surgir nesse mundo não irá ser pior do que o pecado, pois o pecado é o causador de todos os males. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas que principalmente vocês tenham entendido. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você não se esqueça: Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.